boas, pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Não estão enganados. Não estou no Luxemburgo, porque estão 17 graus, não é? E não estou com a Goldwing. Estou aqui com uma BMW GS 1250 Rally. Mas eu tinha feito aí um questionário para os subscritores me ajudarem a escolher a moto que eu devia andar, não é? Eu cheguei ontem a Portugal e quando desembarquei do avião, eram 11 e pouco da noite. Opa, parece que tinha chegado a um país tropical. Que diferença! Estou aqui com uma t-shirt e um casaco só e estou com calor. É impressionante como é que 2000 km de distância fazem uma diferença tão grande a nível de temperaturas. Mas então eu dei-vos a escolher não, pedi-vos ajuda para escolher uma moto para andar aqui em Portugal durante uns dias, e a maioria das pessoas que escolheu, pelo menos da última vez que eu tinha visto, tinha sido a Ducati Multistrada, a V4S. E então a verdade é uma: quando eu fiz o questionário eu já tinha reservado a Ducati Multistrada V4S, tinha a certeza absoluta que ia ser a moto escolhida. Nunca pensei, foi que com as outras opções que eu dei, a Harley Davidson Pan America, esta, a GS, nunca pensei que a GS fosse a menos escolhida. Mas também entendo, porque é a moto mais vista, é a moto que tem mais test rides, é normal que o pessoal queira ver algo diferente também, e portanto não me surpreendeu de todo esta escolha feita por vocês. Então o que é que aconteceu? Eu reservei a Multistrada e passado 3 dias, mais ou menos, a companhia de aluguer, a Rentacar, não é? Que foi uma empresa de Rentacar, Rentabike, ligou-me, telefonou-me a dizer, a pedir desculpa, mas que não tinham a Multistrada disponível, a V4S, só tinham a V2S. Opa, eu virei para eles e disse que a V2S que não queria, que não tinha interesse nessa moto, só tinha que ser mesmo a V4S. Se vocês bem se recordam, no questionário eu disse que tinha que ser uma Big Trail de performance, não é? E a V2S já tem ali uma potência que para mim não tinha assim muito interesse. E então aquilo que eu decidi fazer, para não correr mais riscos, e uma vez que a data de vinda para Portugal estava-se a aproximar rapidamente, decidi falar com a North Road, não é? Já é a 3ª ou 4ª vez que ando com motas deles, e então com eles as coisas, não há hipótese, nunca falham, não é? Têm sido sempre impecáveis comigo, com tudo, e eu falei com eles, e então a Big Trail de performance que eles tinham, a única, era esta, e então eu decidi alugar esta moto. Pronto, foi feito o que dá, isto é para andar 3 dias de moto, e para dar as voltinhas que eu vou dar também serve perfeitamente. Mas contudo, fico aqui como se costuma dizer, com a pulga atrás da orelha em relação à V4S, pá, que era uma moto que eu adorava testar. É a Big Trail com a melhor relação peso-potência, não é? De todas as Big Trails. E se vocês forem ao YouTube ver, não faltam aí vídeos, mesmo em relação à KTM, à 1290 Super Adventure, pá, é mais forte, não é? Então eu queria ter essa sensação de conduzir uma moto dessas com 170 cavalos Big Trail, para ver qual é a diferença em relação a uma moto destas. Contudo, aqui uma GS 1250 já é uma grande máquina, não é? Já é a 3ª vez que eu ando para mim não é novidade nenhuma. E vocês devem estar a perguntar: oh Dando, devias era andar na GS 1300, não era na 1250? Pessoal, eu quando fizer um test ride à 1300, eu quero que seja uma moto que já tenha alguns quilómetros, que é para poder fazer um test drive à minha maneira.
em condições. Não quero apanhar aí uma moto que seja nova e que tenha restrições a nível de rotação e de andamento e tudo, e que não possa andar à vontade com a moto como eu quero fazer um test ride, como faço com as motas todas, não é? Não critico quem faz, mas para mim, tipo, vim para a mão uma moto com 0 km, em que eu não posso explorar um bocadinho ou dar-vos a conhecer a aceleração da moto e o comportamento dela a velocidades um bocadinho maiores. Opá, para mim, na minha maneira de ver, não faz sentido nenhum, e para não estar a desperdiçar um vídeo, prefiro deixar passar mais 1 ou 2 meses e depois apanhar aí uma GS 1300 já com alguns quilómetros, com sei lá 3000 ou 4000 quilómetros, para poder desfrutar da moto melhor um bocado. E pronto pessoal, olha, estou aqui novamente aqui com a GS. Pá, esta moto não dá hipótese a nível de, pá, uma pessoa só para cima dela. Eu fui buscá-la hoje de manhã e parece que a última vez que tinha andado tinha sido ontem. Ou seja, uma pessoa pega nisto, não sente diferença nenhuma, parece que andou com a moto a vida toda praticamente. Pá, nesse sentido a moto é uma moto espetacular, e as suspensões e a curvar com a moto, pá, não dá hipótese. Tem aqui uma engenharia extremamente boa por trás disto, pá, que é mesmo impecável. É sempre uma alegria conduzir uma GS, não é? Embora para mim, atenção que eu estou a falar nisto na perspectiva de alugar, não é? Que é o caso. Se fosse para comprar, conforme já vos disse anteriormente, eu preferia muito mais, ou seja, o tipo de moto que faz o meu feitio não é esta moto, não é? Se fosse a BMW era uma K1600, não era uma GS, mas eu estava com a coisa de variar um bocadinho, de andar aqui com uma Big Trail, e então fiquei bem servido na mesma, e ainda por cima sendo na North Road, que aquilo não tem nada que saber. Aquilo é, uma pessoa para alugar lá uma moto é um processo extremamente fácil, não precisamos perder muito tempo. Eu quando preciso de alugar assim moto, nem vou estar a inventar mais, é North Road e mais nada. E pronto, já sabem em que estrada é que eu estou, não é? Aqui na estrada entre os rios. Normalmente quando eu venho assim a Portugal, normalmente é a primeira estrada que eu gosto de fazer, estas curvinhas. Embora hoje seja sexta-feira, é um dia de semana, há aqui um bocadinho mais de trânsito, mas contudo vou ali até à barragem de Costuma e depois vou atravessar para Vila Nova de Gaia, e depois fazer aquela estradinha que dá para dar aqui um bocadinho de aço na moto também, de explorar aqui um bocadinho a moto. E pronto, estou aqui a tirar um dia, aliás tirei um dia de férias hoje, sexta-feira, e por isso é que também posso, esta hora, 4 horas da tarde, ou são 3 da tarde, ou 4h30 da tarde, posso estar a vir aqui fazer assim um passeiozinho. E este barulho de motor é inconfundível, não é pessoal? Este motor 1250 é inconfundível. Esta moto é um espetáculo, e o resto é conversa. A sorte que eu tenho é, como tenho a Goldwing, para mim todas as motas são levezinhas, não é? Ainda há um bocado ali atrás, no início do vídeo, quando comecei o vídeo, eu parei a moto, saí fora da moto, nem pus descanso nem nada, puxei-a para trás, para a frente, parece até uma moto de 100 e poucos quilos. Uma pessoa habituando-se a motas pesadas, depois
Existe um ditado que diz: nunca voltes a um sítio onde já foste feliz. Opa, mas com a GS acho que uma pessoa é sempre feliz a conduzir uma máquina destas. Por isso é que eu volto sempre quando preciso de alugar. Até às vezes há males que acabam em bem, não é? A Ducati Multistrada ferraram-me o cão, mas olhem, até acabei por vir novamente aqui para a GS. Aqui o cafezinho dos motares, olha aqui uma Africa Twin, está aqui malta, sexta-feira à tarde, uma Indian, olha ali uma Indian vermelha, igual à do Pedro Gomes do Biker Life. Um abraço ao Pedro Gomes. Olha, este está aqui a ver as vistas. Aquilo que me deixa em dúvida é se esta moto tem 136 cavalos e é isto que vocês veem. Pá, eu nem quero imaginar a Ducati V4S com 170 cavalos. Deve ser uma coisa impressionante mesmo. Mas das coisas que eu mais gosto na GS, opa, claro que quem vem do outro tipo de motas, o conforto desta moto salta muito à vista, pronto, só que para mim não é assim nada de muito extraordinário. Pá, é o curvar da moto, para mim o curvar da moto, pá, é extraordinário. A sensação que a gente tem, parece que estamos a andar, sei lá, numa Transalp 750. É o que me faz lembrar. E mesmo a corrigir as trajetórias a meio da curva, como eu fiz agora aqui atrás, propositadamente, viram? Eu ia em carga com a moto, em curva, para corrigir a trajetória, uma pessoa nem precisa de desacelerar um bocado, pode continuar a dar gás à vontade, que basta virar um bocado o volante que ela, pá, faz chegar do sapato disto. Tem aqui zonas que o chão ainda está manchado de não apanhar sol e portanto tem que ter um bocadinho de cuidado. Está muito baixinho o sol agora e com uma visibilidade má. Mas esta moto é impecável, espetáculo. Aliás, se vocês virem o meu último test ride, é esta moto. A minha mulher adorou a moto, andar aqui atrás. Disse que a moto era extremamente confortável também e portanto ou seja, basicamente eu vou andar 3 dias com a moto, sexta, sábado e domingo, e depois vou entregá-la segunda-feira de manhã
e a ideia é dar aí umas voltinhas, fazer aqui uns vídeos para o canal também, mas depois eu vou tentar arranjar uma V4S da próxima vez, tentar ver no outro lado se consigo arranjar uma, ou então tentar reservar com mais antecedência, a ver se consigo fixar a reserva mesmo, porque era uma moto que eu gostava mesmo muito de conduzir. Esta moto só tem dois defeitos, na minha opinião. O primeiro defeito é que podia ter uma caixa automática, ok? Acho que dava aqui um acréscimo de conforto ainda maior à moto, não tirando a performance que a moto tem, não é? E tudo o que está inerente a ela. E o segundo defeito é que não se consegue andar devagar nesta moto. Pá, é impossível, esqueçam. Uma pessoa não consegue andar assim, aqui a 70, e a apreciar as paisagens. Pá, esqueçam isso. É muito difícil. É como a KTM Super Adventure S. Pá, se pensam que eu vou comprar uma moto dessas para andar a ver as vistas e a passear, esqueçam lá isso. É muito difícil. Podem conseguir, de vez em quando, mas na maior parte das vezes, garanto-vos que vão andar a tentar testar aqui um bocadinho os limites da moto, com aquela curva e tal, e a dar gás. E pronto, pessoal, já sabem com que moto é que eu vou andar, já sabem aqui o contexto de ter aparecido aqui esta moto. Vou dar este vídeo por concluído, primeira voltinha, só para aquecer aqui um bocado as baterias, digamos assim, e podem aguardar que vou fazer mais vídeos, mais conteúdo diferente com esta moto. Estou aqui com um capacete Schubert, o C4. Portanto, eu comprei o C5 que eu deixei no Luxemburgo, e tenho aqui este C4 aqui em Portugal para andar com ele. E já sabem, se precisarem de capacete Schubert, a Motodiana é representante da Schubert, falem com eles, contactem. E um grande abraço à North Road também, por me ter aqui cedido aqui esta belíssima máquina para desfrutar durante 3 dias. Pessoal, um grande abraço e até ao próximo vídeo.